O monstro do quarto do Pedro, Ruth Rocha. Ilustrações Eduardo Rocha. A mamãe e o papai chamaram Pedro e o Miguel e lhes contaram uma novidade. Vamos mudar de casa. O Pedro reclamou. Não quero mudar de casa. Vou ficar longe dos meus amigos. O papai acalmou o Pedro. Não vai não, Pedro. A casa é aqui pertinho. A mamãe contou que era uma casa maior, tinha até um quarto só para os brinquedos e tinha uma escada porque a casa era de 2 andares. É um sobrado, disse a mamãe. E tem corrimão para a gente escorregar? Perguntou o Miguel. Tem sim, respondeu a mamãe. Oba! Gritou o Pedro. No primeiro dia, na nova casa, os meninos brincaram muito. Escorregaram pelo corrimão uma porção de vezes e até levaram alguns tombos, mas eles não ligaram. Era tudo muito divertido. A mamãe arrumou o quarto dos meninos, muito bonitinho, com colcha xadrez e cortina de renda. Os meninos foram se deitar cedo. A mamãe leu uma história para eles e, como sempre acontecia, o Miguel logo adormeceu. Ela deu um beijo em cada um, apagou a luz, saiu e fechou a porta. Mal acabou de fechar a porta, mamãe ouviu o Pedro gritar: Mãe, mãe! Ela abriu a porta, acendeu a luz e perguntou: Que foi, Pedro? Mãe! O Pedro estava com a cabeça coberta, gritando: É um monstro! Tem um monstro no quarto! O papai já vinha chegando. O Miguel acordou e todos olharam para todos os lados e não viram monstro algum. A mamãe agradou o Pedro, deitou um pouquinho com ele, que conseguiu dormir. Mas no dia seguinte aconteceu tudo de novo. Um monstro? Assim não dá. Assim que o papai saiu do quarto, depois de contar uma história, apagar a luz e fechar a porta, Pedro começou a gritar: Monstro! Tem um monstro aqui! A cena se repetiu, todo mundo agradou o Pedro e garantiu a ele que não tinha monstro algum. Mas isso aconteceu mais 1, 2 ou 3 vezes. Até que a vovó veio passar o fim de semana na casa deles. E na hora de pôr os meninos na cama, a vovó foi com eles, contou uma história, mas na hora de apagar a luz, ela resolveu ficar um pouquinho na cama com o Pedro. E foi só fechar a porta e deitar que Pedro começou a gritar: Olha o monstro, vovó, olha o monstro lá. E a vovó olhou e a vovó viu. Não é que tinha um monstro em frente à janela? Na verdade, não era monstro algum. Era uma sombra. Uma sombra? Pois é, uma sombra. A luz que vinha lá de fora passava pela cortina de renda, que era cheia de furos, e fazia um desenho na janela igualzinho a um monstro, de boca aberta, muito feio. E quando a cortina se mexia com o vento, parecia que tinha um monte de monstros na parede. A vovó levantou, acendeu a luz e o monstro sumiu. Aí ela disse: Fica olhando, Pedro.
Vou apagar a luz para você ver como é que o monstro se parece. Para você ver como é que o monstro aparece. Pedro e Miguel viram como é que o monstro aparecia e nunca mais o Pedro teve medo nem desse monstro, nem de monstro algum. Ele agora convida os amigos para verem o monstro do seu quarto, que até está ficando famoso.